Julgue os itens seguintes relativos à informática. Trojan é um programa que age utilizando o princípio do cavalo de Troia. Após ser instalado no computador, ele libera uma porta de comunicação para um possível invasor. Certo ou errado? Bem, pessoal, então é claro que para responder essa questão nós temos que entender um pouco o que significa esse termo Trojan. Acompanha. O termo Trojan, de fato, ele significa, para o português, cavalo de Troia. Em inglês ele pode aparecer como Trojan ou Trojan Horse. E é, na verdade, um programa malicioso, é um tipo de malware que, quando instalado no computador do usuário, permite realizar outras ações mal intencionadas sem que o usuário perceba. Entre estas ações, uma delas pode ser justamente abrir as portas do computador do usuário para a invasão de um hacker, de um cracker, quer dizer, de um terceiro mal intencionado. Então, muitas vezes o Trojan, o cavalo de Troia, é instalado no computador do usuário com o objetivo de abrir as portas do computador do usuário para invasões, certo? Mas existem algumas variações de Trojan e de cavalo de Troia. Quer ver? Ó, acompanha comigo. Quando a gente estuda o cavalo de Troia, então, nós podemos pegar a teoria genérica dele, que é justamente o programa que, além de executar essas funções para as quais ele foi aparentemente projetado. E por que eu digo aparentemente projetado? Porque quando o cavalo de Troia chega para o usuário, ele chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado. Por exemplo, recebi como se fosse um cartão para você. Aí eu olhei ali, estava escrito no e-mail, cartão para você, e um pedido para executar o arquivo em anexo, que era um cartão, ou ainda clicar num link que veio junto no e-mail. Algo que parece ser bem intencionado, cartão para você, era perto do meu aniversário, aí eu dei um duplo clique naquele arquivo em anexo, que aparentemente era um cartão para você, e de fato quando eu executei parecia ser um cartão, mas em segundo plano, sem que eu perceba, alguns dados estão sendo enviados por portas de comunicação do meu computador, abrindo as portas do meu computador para a invasão de um hacker, de um cracker ou de um usuário mal intencionado. Quer dizer, é um programa que, além de executar as funções para as quais aparentemente foi projetado, quer dizer, parecia ser um presente, também executa outras funções sem o conhecimento do usuário, como eu disse, podendo abrir as portas do computador. Mas essas outras funções sem o conhecimento do usuário podem ser bem variadas. Existe o Trojan Downloader, que quando o usuário executa achando que era um presente, ele instala um outro código malicioso obtido de sites da internet. Então o usuário executou, ele abriu as portas e instalou um outro programa malicioso, um outro malware. Esse é o Trojan Downloader. Tem o Trojan Dropper, esse instala outros códigos maliciosos embutidos no próprio código do Trojan. Quer dizer, quando eu executo o Trojan, no próprio código dele já vem um outro programa malicioso que já se instala no meu computador. Existe também o Trojan Backdoor, que é esse citado na questão, porque esse possibilita o acesso remoto do atacante ao computador. Quer dizer, esse abre as portas do computador para que um invasor possa invadir o meu computador e controlar remotamente as ações do meu computador. Temos também uma sigla associada a um tipo de Trojan que se chama RAT, que é o Remote Access Trojan, que é o cavalo de Troia de acesso remoto, bem similar a esse que eu disse que a gente acabou de comentar. Esse é um tipo de programa malware que combina as características do Trojan Backdoor, já que permite ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o usuário. Então pode aparecer com o termo Trojan Backdoor, como eu vi ali com vocês, ou pode aparecer com o termo RAT, que é o Remote Access Trojan. É o Trojan ou cavalo de Troia de acesso remoto. Temos também o Trojan DOS, que é o cavalo de Troia DOS. Esse vai instalar ferramentas de negação de serviço e se utilizar dessas ferramentas para realizar ataques. Então, o Trojan DOS vai usar ferramentas para facilitar ataques de negação de serviço, que são ataques feitos em sistema servidor para o sistema servidor parar de funcionar. Tem também o Trojan destrutivo, que altera ou apaga arquivos e diretórios, acaba muitas vezes até formatando o disco rígido daquele computador, deixando o computador totalmente fora de operação, por isso Trojan destrutivo. Existe o Trojan Clicker, que vai redirecionar a navegação muitas vezes do usuário para sites específicos com o objetivo de aumentar a quantidade de acessos daquele site ou apresentar também propagandas. Aí esse é o Trojan Clicker, que tem como objetivo fazer que quando o usuário acesse um site, acaba redirecionando para um outro site que o usuário não queria acessar, dando a ideia de que aquele outro site mal intencionado então é muito acessado porque as pessoas estão sendo desviadas para esse site.
Tem também o Trojan Proxy, que instala um servidor proxy, que é um servidor intermediário, possibilitando que o computador seja utilizado para navegação anônima e para envio de spam. No Trojan Proxy, o computador do usuário passa a enviar spam sem que o usuário saiba, por exemplo, enviar mensagens em grande quantidade. Tem também o Trojan Spy, que instala programas spyware e vai utilizar esse spyware, esse programa espião, para coletar informações sensíveis como senhas, número de cartão de crédito e enviá-las para o atacante que instalou o Trojan Spy. E temos também o Trojan Bunker ou Bancos, que é parecido com o Trojan Spyware, mas é voltado especificamente para dados bancários. Então coleta dados bancários do usuário através da instalação de programas spyware que são ativados quando os sites de internet banking são acessados. É bem similar ao Trojan Spy, mas com o objetivo específico de perceber quando o usuário acessa um site de um banco, aí ele entra em ação para capturar as informações bancárias daquele usuário. Então percebe que tem muito tipo de Trojan, né? Bem, voltando à questão, vamos lá. Trojan é um programa que age utilizando-se do princípio do cavalo de Troia, quer dizer, chegar como um presente, algo que parece ser bem intencionado? Sim, age com o princípio do cavalo de Troia da lenda grega, né? Após ele ser instalado no computador, ele libera uma porta de comunicação para um possível invasor? Perfeito. Libera essa porta de comunicação para a invasão ou para a instalação de outros programas maliciosos, como vimos nos vários tipos de Trojan que existe. Sempre lembra o Trojan como sendo de fato um cavalo de Troia, como a questão cita, porque a lenda do cavalo de Troia é que chegou um cavalo como um presente para a cidade de Troia, e à noite existiam soldados dentro desse cavalo que à noite, sem que os troianos percebessem, desceram desse cavalo e abriram as portas da cidade de Troia para a invasão do exército que estava lá fora. Por isso que ele o princípio de ação dele é o princípio do cavalo de Troia da lenda grega do mesmo nome, chegar como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas que quer abrir as portas do computador do usuário para algum tipo de invasão. Então, certíssimo essa avaliação do CESP para essa questão. Certo, pessoal?